E o assunto hoje é exortação a voltar para Deus. Amém? Exortação a voltar para Deus. Como vocês viram, tem lido, não é? A semana passada foi o juízo iminente, exortação a voltar para Deus, e para a semana termina a série de mensagens do livro de Sofonias, apenas 3 capítulos. Nós vamos falar o povo de Deus, julgamento e salvação. Louvamos a Deus. Amém? Sofonias 2. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a pregana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pontos por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Askelon assolada, e Asdod no meio do dia será expelida, e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes a bordo do mar e do povo dos cristãos. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, a terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. E na borda do mar será de pastagens com cabanas para os pastores, de currais para os rebanhos. E será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Askelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Eu ouvi o escândalo de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, que me escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortigas e poço de sal e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Isto terão a recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, e porque aniquilará todos os deuses da terra, todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó Etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos. E alojar-se-ão nos seus capiteis, assim o pelicano como o ouriço. A voz do seu canto retinará nas janelas. A assolação estará no umbral quando eu tiver descoberto a sua obra de servo. Esta é a cidade, alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou e não há outra além de mim, como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e menerá a sua mão. Deus eterno, te pedimos, Pai, que fales à nossa vida nesta noite e nos despertes para Ti. Não nos deixes ser consumidos com estas ações. Que a Tua graça seja connosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ficar sentados. Semana passada nós falámos do juízo iminente. E lemos todo um texto que nos falava da terrível ira do Senhor no dia do Senhor. Este texto de Sofonias, esta carta de Sofonias, esta profecia, este texto, esta mensagem, que o profeta trouxe ao povo de Israel, ela era dura, difícil de engolir. Eu não penso que o povo daquela época quereria uma coisa diferente daquilo que nós queremos hoje, que é consolação. Claro que queremos. Todo mundo quer colo, não é? Todo mundo quer ouvir uma palavra boa. Mas nem sempre Deus tem uma palavra boa para dar através do seu profeta. Porquê? Não porque Deus deixa de amar o povo, mas porque há correção e há ensino e há despertamento. A mensagem desta noite exorta-nos a voltar para Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, e era onde eu gostava que nós detêssemos a nossa atenção, a minha parte da mensagem hoje, nós encontramos a palavra do Senhor que diz assim: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a pregana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor vós, todos os mansos da terra, que pontos por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porque sereis escondidos no dia da ira do Senhor. A partir deste versículo até o versículo 15, eu dividi ali, mas vocês podem olhar depois em casa, cada parcela que está ali, mas eu dividi do versículo 4 ao versículo 7,
a palavra do Senhor nos apresenta que não há solução nas nações do 4 ao 7 para os filisteus. Eles estão debaixo da ira de Deus. Do versículo 8 ao versículo 11 mostra que não tem solução para a terra de Moab e Amon. Eles estão debaixo da ira de Deus. No versículo 12 nós encontramos que a terra dos etíopes, debaixo da ira de Deus. E do versículo 13 ao 15 nós encontramos a profecia quanto à terra dos assírios, que estão debaixo da ira de Deus. Os povos da terra estão debaixo da ira de Deus, exceto aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos falado muito aqui sobre este assunto. Nós temos exortado muitas vezes isso. A ira de Deus tem que ser satisfeita. A justiça de Deus tem que ser realizada. E ela ou é em Cristo, ou ela é no próprio pecador. Por isso, irmãos, que nós sabemos claramente que que Deus é um Deus justo, e nós temos falado nisso aqui tantas vezes, inúmeras vezes, parece que a gente está sempre a repetir-se. Deus é um Deus justo e a sua justiça tem que ser feita. Nem a justiça de Deus é paga duas vezes. Aqueles pelos quais Cristo morreu não estarão no inferno, ou então Deus estaria praticando duas vezes o mesmo castigo, a mesma pena, ou então, e isso ali teríamos um Deus injusto, ou então nós temos um Deus justo e aqueles pelos quais Cristo morreu, o preço que Ele pagou, os outros, e eles são salvos e os outros serão condenados. E é essa condenação que nós encontramos em todas estas nações que estão aqui, porque elas não são o povo de Deus. O que nós precisamos de ter atenção nas nossas vidas, hoje, a cada dia, já era com o povo de Israel, é nós temos de ter a certeza que nós somos o povo de Deus. Nós temos de ter a certeza que somos parte do povo de Deus. E porque nós não podemos salvar a nossa alma, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos voltar para Deus a cada dia e clamar a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Eu tenho visto, irmãos, já tenho havido às vezes um abuso, não sei, a gente usa uma expressão que na verdade ela é errada, mas é a maneira mais fácil de expressar. Nós dizemos que há um abuso da graça, não é? É impossível abusar da graça, porque a graça é sem limites, a graça é irresistível, a graça é a bondade de Deus, expressa em Cristo. Mas há um abuso do uso da graça, vamos dizer assim. E o que é que eu quero dizer com isso? Uma ideia de que um dia eu fiz um compromisso com Deus e a partir de agora eu vou para o céu, não importa o quê. Vou fazer o que eu quiser, vou andar por onde eu quiser, que nada vai acontecer. A grande questão que se coloca, irmãos, é que aquele que está em Cristo Jesus, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue andar por onde quer, ele não consegue pecar contra Deus, sem claramente Deus lhe pôr um peso em si e ele chamar a si. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos chamados a viver uma vida de santidade, nós somos chamados à santificação e nós somos atraídos por Deus. O texto começa por dizer o seguinte, para o povo de Deus: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Nós somos chamados por Deus, somos exortados por Deus a congregarmos, a juntarmos a Ele, a nos juntarmos e louvarmos e adorarmos o nome do Senhor, vivermos para Ele, ainda que não haja desejo em nós. É por isso, irmãos, que às vezes, assim, como é que eu posso fazer uma coisa que eu não desejo? Não se esqueça, irmãos, que você luta contra a sua natureza pecaminosa. Mas se você lutar pela sua própria força, você vai cair. Nós encontramos às vezes pessoas que até por um tempo elas conseguem se aguentar nos caminhos de Deus. Você já reparou nisso? A pessoa é convencida e a pessoa por um tempo ela caminha nos caminhos de Deus. Ela até consegue aguentar. Passado um tempo a pessoa não consegue. Porquê? Porque não há um desejo no coração, não foi chamado por Deus à salvação. Não houve o despertamento da parte de Deus. Irmãos, você até pode orar por um tempo sem ter nenhuma vontade. Você até pode louvar a Deus por um tempo sem ter nenhuma vontade. Você até pode fugir do pecado sem ter nenhuma vontade. Mas tem um dia que você vai fraquejar e você vai cair. É por isso que a palavra de Deus nos ensina aqui e em inúmeros lugares para nós clamarmos a Deus para nos dar um desejo por Ele. A nossa tendência é oposta. Quando nós temos um desejo por alguma coisa, nós vamos fazer isso. Irmãos, é claro isto e evidente em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes você pensa numa coisa, você quer uma coisa, mas você não está muito sério em relação a essa coisa. Mas quando você tem uma vontade grande, um desejo, um incentivo, você vai fazer isso. Você vai se esforçar naquela área. Às vezes, muitas vezes, irmãos, nós somos muito levados pela necessidade, não é? A gente tem um provérbio em Portugal que fala assim, a ocasião faz o ladrão. Não sei se todo mundo conhece esse provérbio, a ocasião faz o ladrão, não é? O que é que isso quer dizer? Aquele momento vai levar a pessoa a conduzir sobre uma determinada coisa. Na verdade, o sentido, não é? O
provérbio não é muito bonito, ainda bem que não é Bíblia, né? Mas claro que não podia ser Bíblia, a ocasião faz o ladrão. Mas na verdade, a nossa necessidade nos conduz a fazer qualquer coisa. Correto? A necessidade nos leva a fazer qualquer coisa. Se nós de repente, irmãos, há uns anos, agora a situação é meio difícil de entender. Irmãos, quando nós, todos estamos nesta sala tirando a geração mais nova, você do tempo que abria a torneira em casa, ou pelo menos no seu país de origem, você abria a torneira em casa, tirava água e bebia, right? Todo mundo fazia isto, nós fomos criados assim. Passado um tempo começou a dar problema, não é? E começou a dizer que as pessoas tiveram que recorrer à água comprada. Hoje é outra vez um problema, a água comprada deixou de ser boa outra vez por causa do plástico, blá blá blá. Different story. Mas a questão é que a gente começou a ter a necessidade de comprar água, que não era, na minha infância, não era normal, ninguém comprava água. A gente, na minha casa não se comprava nem refrigerante, porque a minha mãe era contra o refrigerante. Ainda bem, não sei, não cresci de refrigerante. Mas não se comprava, a gente abria a torneira e bebia. A gente bebia até da torneira. Abria a torneira, metia a cabeça de baixo e bebia. Era assim que a gente fomos criados. Não foi assim, gente. Não é assim. Não era preciso comprar água, right? Eu estava a pensar na minha geração, irmãos. Desculpem os irmãos. Mas a realidade é que assusta, não é? Depois começou a haver um problema e tal, não sei o quê. Hoje começa a ser outra vez um problema, então as pessoas optam por ter filtros em casa, não é? Para poderem outra vez voltar à questão da torneira. Mas a necessidade da água levou as pessoas a sair de casa e irem comprar água. E a necessidade do problema da que a água em plástico tem problema levou as pessoas agora a comprar filtros e equipamentos em casa para ter água. A necessidade levou a criar um desejo consumidor por algum produto. Fiz-me entender? Eu estou a dar um exemplo, irmãos. Tá? Eu estou a dar um exemplo. O que nós às vezes temos falta de entendimento, irmãos, como servos de Deus, é que nós temos uma necessidade grande de Deus. E se nós entendermos que temos uma necessidade grande, nós temos meio caminho para buscar a Deus. Mas ainda assim não é um desejo. Ainda assim não é um desejo. E estou-me a fazer entender? Todo mundo está a seguir a minha ideia? Todo mundo está a perceber o que eu estou a dizer? Só voltamos atrás, mas eu queria que todo mundo entendesse isso, porque o fundamento de todo o texto hoje é este. Nós temos necessidade de Deus, mas à partida nós temos que sentir essa necessidade. E é por isso que a gente às vezes, irmãos, Deus nos deixa numa posição de frieza, de dificuldade. Eu não estou a falar estou a falar espiritual mesmo. Às vezes parece que você está no deserto, não é? A gente usa muito essa expressão, estou no deserto, não é? Às vezes Deus deixa a gente assim para a gente perceber que tem necessidade dele. Mas ainda assim a gente não cria um desejo, a gente precisa preencher essa necessidade. E nós temos necessidade de Deus. Desejo é mais do que isso. Desejo, deixa eu pôr um exemplo. Tá? Deixa eu pôr um exemplo. Quando eu estava, todo mundo sabe o que é Sumol, não é? Sumol é refrigerante português, não é? É Fanta portuguesa ou é Guaraná português, como você quiser chamar. Sumol. Eu nunca tive, irmãos, não fui criado a beber refrigerante, eu nunca tive vontade de beber refrigerante. Eu não sei o que é que acontece na América que eu tenho às vezes desejo por Sumol. É ridículo, só pode ser saudades da terra, porque realmente eu não bebia Sumol em Portugal. Mas às vezes há vontade de beber Sumol, mas agora eu bebo um Sumol, no lugar português eu bebo um Sumol. E não é uma coisa, mas dá uma vontade de beber Sumol. Quando a gente esteve agora em Portugal, deu uma vontade de comer francesinhas. Eu não sei, fui comer mais francesinhas numa semana e meia que estive em Portugal, que acho que a minha vida toda que vivi em Portugal. Possivelmente foi a mesma quantidade de francesinhas. Possivelmente, não tenho ao certo. Irmãos, é uma vontade de comer aquele todo mundo sabe o que é, não é? Uma unção de estranha, cheia de molho. Heart attack on a plate, pretty much. É um prato de comida que a gente depois de comer aquilo, é de certeza, se aguentou, é porque é bom do coração, porque realmente aquilo é tanta coisa errada naquilo. Não é errada. Não é errada, é muito errada. É um festival português, tá? É uma ação. Eu gosto daquilo, eu sou doido por aquilo, mas sabe aquele desejo, não é? Nós já estávamos aqui e já estávamos a dizer que eu chegar a Portugal vou comer uma francesinha, eu chegar a Portugal vou comer uma francesinha. Quando o lugar que eu entrei se tinha francesinha, eu comia uma francesinha. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Porque aquela vontade, aquele desejo, não é? É esse desejo que às vezes não é necessidade que nós precisamos que Deus nos dê por ele. Estão a fazer entender? A necessidade é, no caso da comida, é a fome. Você tem fome, precisa ter fome para você ter vontade de comer. Mas desejo é outra coisa. Desejo é você não ter fome, mas querer aquilo. Nós às vezes precisamos que Deus nos dê um desejo ardente por Ele, ao ponto de que, ainda que a gente tivesse tudo satisfeito, que nunca temos, não é? Porque precisamos de Deus, mas ainda que tivéssemos
Estou a falar só espiritualmente, mas eu não estou a falar da sua conta bancária, do seu carro, da sua casa. Eu estou a falar espiritual, só. Que ainda que tenha tudo cumprido, eu tenha paz com Deus, eu não esteja a pecar, eu não esteja em dificuldade espiritual, eu não esteja em fraqueza espiritual, ainda assim eu preciso que Deus me dê um desejo ardente por Ele, para que eu vá a Ele pelo que Ele é. É muito difícil nós irmos a Deus pelo que Deus é. É muito difícil o ser humano ir a Deus pelo que Deus é. Aliás, ser humano algum vai a Deus pelo que Deus é, a menos que Deus o atraia a si. É uma oração que nós precisamos de fazer, dizer: Deus, atrai-me a ti. Traz-me. Porque quando nós somos atraídos a Deus, nós nos começamos a ficar parecidos com Ele. Não só próximos, parecidos. Nós precisamos ser atraídos. O amor de Deus tem como função atrair-nos a Ele. E nós às vezes não pensamos isso tudo. Nós não conseguimos juntar isso. Que o amor de Deus nos atrai, nos constrange, nos envolve. Nós precisamos de sentir... Obrigado. Nós precisamos de sentir esse amor e precisamos de buscar o Senhor para, sim, que nós sejamos salvos da ira. Entenda que o texto diz assim: antes que saia o decreto e o dia passe como pregano, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, o versículo 2 fala de uma necessidade, amém? O versículo 2 fala de uma necessidade. Antes que venha o dia da ira do Senhor, eu preciso me chegar a Deus para que a ira do Senhor não caia sobre mim, eu ter a certeza que ela caiu sobre Cristo. Nós temos de ter este entendimento claro. Claro que o profeta aqui, é claro que ele está a falar de Cristo, mas não no sentido aberto e claro, porque é Antigo Testamento e porque não é uma profecia messiânica, embora ela é que tem cumprimento em Cristo, porque fala do dia do juízo do Senhor, é claro, no último dia. Mas diz assim: buscai ao Senhor vós todos os maus da terra, que pontos por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Versículo 3. Então no versículo 2 e no versículo 3 mostra-nos que nós temos que ir a Deus e buscar a Deus porque temos necessidade e precisamos sentir essa necessidade. Mas no versículo 1 o assunto diz assim: ó nações que não tendes desejo. Duas coisas que eu queria salientar esta noite deste texto, e só estas duas coisas. Nós temos necessidade de Deus, precisamos sentir essa necessidade, mas nós precisamos também de sentir desejo. A alegria do Senhor é a nossa força, nós temos o gozo do Senhor, nós dizemos estas coisas todas, mas às vezes a gente não sente assim, não? Às vezes a gente não sente assim. Às vezes é porque nós andamos ocupados com muitas coisas, às vezes é porque nós temos muitas coisas, outras vezes é porque, pura e simplesmente, nós não temos desejo espiritual. Nós temos dificuldade com isso. A nossa tendência é oposta. É por isso, irmãos, que quando nós nos aproximamos de Deus, e a vida espiritual é sempre assim. Irmãos, você não fez nada para ser salvo. Deus fez tudo para você ser salvo, mas uma vez salvo, você tem que buscar a Deus. E o que é buscar a Deus? Não é comprar o favor de Deus. A gente às vezes pensa que está a negociar com Deus depois da salvação, não é? Eu vou jejuar e orar, e se eu jejuar e orar, Deus vai fazer isto e aquilo por mim. A gente não entende que, pura e simplesmente, a nossa aproximação de Deus já é a bênção em si. O facto de nós buscarmos a Deus... Agora você, irmão, quantas vezes você já jejuou, orou, e você ficou igual? Não tem hora que a gente jejua e ora e ficou igual. Passou uma semana mais perto do Senhor, chegou no final da semana, estava igual, parece que não avançou nada, não cresceu nada. E tem às vezes os momentos que você até com uma palavra que você ouve, você fica cheio de força e de vontade. O que é que acontece? Qual é a diferença que está? O que é que está? Eu não estou a dizer com isto que não vale a pena orar e jejuar muito tempo. É claro que não. A palavra do Senhor diz para nós fazermos sempre. Mas já aconteceu consigo, às vezes você dedica-se um tempo a Deus, chega ao final e assim, não fez diferença nenhuma. Estou igual ou pior. Eu já ouvi gente dizer, eu estou pior. Por que é que isso acontece? O que é que está? Nós temos, e a gente ficará, irmãos, às vezes eu já ouvi pessoas ficar a procurar se tem uma coisa em casa que está a dar um impedimento. Eu fui criado num sistema assim. A coisa corria mal, a gente queria se tinha alguma coisa em casa que a gente não sabia que estivesse e que estava a ser um impedimento para Deus abençoar. Irmãos, se tem uma coisa em casa que você não sabe que tem, já não lhe faz mal, porque você nem sabe, não é? Às vezes a pessoa ficava a procurar, e uma vez isso é uma questão muito interessante, que foi uma pessoa investigar o local onde a igreja estava, o que é que era antes, e descobriu que era um local de má fama. Então era o sítio errado para ter a igreja.
Tem uns negócios, irmão, na cabeça das pessoas que é uma coisa impressionante. O problema está em nós. O problema está em nós. Precisamos limpar a nossa casa, a nossa vida. E sinceramente, irmãos, derramar a nossa alma diante de Deus e dizer: Deus, dá-me desejo por ti. Atrai-me a ti. Traz-me a ti. Não é interessante que nós entendemos isto? Você sabe o que é cristianismo, não é? Cristo veio. Porquê? Porque o homem não podia chegar lá. Certo? Nós não podemos chegar a Deus. É por isso que Deus teve que vir a nós. Todo mundo entende isto? É claro? É fácil de entender? É claro. É isso que é cristianismo. O que é que nós pregamos? A vinda, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, não é? Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu e por causa disso nós temos salvação. Porque Deus veio a nós. Nós não podíamos ir a Deus. Por todas as tentativas, não é? A Torre de Babel fala-nos exatamente disso. Tentativa do homem chegar a Deus. E você assim, é muito louco, não é? Fez um prédiozinho daquele tamanho e já achou que estava a chegar a Deus. Veja a perspectiva da época, não é? Veja a perspectiva da época. Eles viram lá os céus, a gente está de chegar ali. Não deve ser muito difícil. Mas não tenho noção, não tenho noção. Não é? E começaram a construir. Até porque Deus podia ter deixado de estar, não é? Porque não lá em nada, que eles nunca podiam chegar lá. Nem hoje podemos, quanto mais na época. Mas Deus enviou a confusão de línguas porque é sempre a tentativa de roubar a tentativa do homem de chegar a Deus. Ele não consegue, ele não pode. Aquele exemplo além das Escrituras é claro e evidente para nós percebermos que a gente não pode chegar a Deus. Então quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós chegamos perto de Deus, quando nós tentamos, nós temos que pedir sempre a Deus. Eu sei que não é dependendo do meu passo, mas vem tu a mim, tem misericórdia de mim, enche-me com o teu Espírito. Opera em mim. Buscar a Deus é isso. Dá-me um desejo por ti, para que eu possa. Mas precisamos de ter desejo por santidade. Como é que um pecador pode ter desejo por santidade? Milagre, irmãos. É milagre mesmo, é sobrenatural de Deus. A gente fica impressionado com o sobrenatural de Deus, não é? E a gente esquece que o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas. O maior é um pecador desejar ser santo. Mas esse desejo de ser santo não é uma conversa fiada de que você ouve agora aqui e você fica, pois é, a Bíblia diz que eu tenho que ser santo, então é melhor buscar santidade. Não. Nós precisamos de um desejo ardente. Um desejo que nos faça ir mais além. Uma coisa que nos faça vencer barreiras. Nós precisamos que Deus toque a nossa vida de uma forma tão sobrenatural, tão autêntica, tão real, que nós vamos buscar a Deus. Não importa as dificuldades. E a gente até canta, não importa as circunstâncias. Nós precisamos... Mas como é que eu vou louvar? Não importa as circunstâncias. É assumir o desejo por Deus for maior, mais forte que as circunstâncias. Quando é que nós balançamos na fé e retraímos? É quando a nossa desejo por Deus, a nossa convicção, a nossa certeza é inferior ao desejo que Deus colocou em nós. Então, a mensagem de hoje pode parecer um pouco carismática, e espero que lhe pareça carismática. Porque carismática é acreditar nos dons para os nossos dias. Acreditar no sobrenatural de Deus. Eu espero que lhe pareça carismática, porque é. O povo ouviu o juízo. O que é que eles precisam? Desejar a Deus. Era um povo sem desejo por Deus. E Deus está a convidar a vocês, temos necessidade. Olha o que nos vai acontecer. Olha o juízo sobre as outras nações. Foi o que nós vemos aqui. O povo está a dizer, vinde para mim, congregai-vos. Mas eles não queriam. Eles queriam ser rebeldes. Nós queremos ser rebeldes. Essa é sempre a nossa posição. Então o que é que o povo tinha que fazer? Ele tinha que se voltar para Deus e clamar a Deus de misericórdia. Nunca cesse de clamar a Deus misericórdia pela sua alma. Nunca cesse de clamar a Deus, dá-me desejo por ti. Nunca cesse de clamar a Deus, faz-me ser como tu és. Coloca isso em mim, faz arder a chama no meu coração. Para que possamos ser cheios. Irmão, você pode ter toda a teologia aqui, mas se o seu coração estiver sem fervor, sem desejo ardente por Deus, é vão. Serve de nada. Se nós não tivermos a vivenciar a presença de Deus em nós, é vão. Você entendeu tudo, você sabe tudo, mas vai para o inferno com essa sabedoria toda. Irmão, por mais que eu insista para você ler, e você sabe isso, eu insisto para você ler, eu insisto para você estudar, nós temos estudo bíblico que estudamos, insistimos em aprender, e perceba isto, você pode conhecer tudo, tem gente que conhece muito mais teologia, tem gente do inferno que conhece mais teologia do que qualquer um de nós que aqui está. Um deles é Satanás. Satanás percebe mais teologia que nós. Entendeu? Ele sabe mesmo. Até porque ele é tão atento ao que as Escrituras dizem, que ele até a falar com Jesus usou as Escrituras, lembra? Está escrito, aos teus anjos era a ordem, a teu respeito. Não foi o que ele fez.
percebe mais de teologia que nós. Se nós formos atraídos por Deus, se Deus colocar em nós o seu Espírito Santo e nós tivermos clamarmos a Deus, dá desejo, Senhor. Quanto mais seco você se sentir, mais você tem que clamar. A outra coisa, irmãos, é que nós às vezes temos um pouquinho da presença de Deus e já ficamos satisfeitos, que é outra tristeza. É tão triste isso, irmãos. Às vezes a gente sente um pouquinho da presença de Deus e pronto, acabou. Está bom? Não precisa mais nada. Não, irmãos, há muito mais. O sobrenatural de Deus é sem limites, irmãos. A graça é sem limites. O poder do Espírito Santo é sem limites. A obra de Deus é sem limites. O reino dos céus é sem limites. Nós temos a tendência a pôr tudo numa caixinha. Tem que ser no meu entendimento. Um dos problemas, irmãos, que surge, e os irmãos que sabem a minha convicção, que é a vossa, nós somos reformados, acreditamos na doutrina reformada, acreditamos em catequismos, sistematização da doutrina, acreditamos nas balizas que temos que pôr para não fugirmos nem para um lado nem para o outro. A gente acredita nisso tudo, mas irmão, se você ficar só dentro dessa caixa e tudo tiver que funcionar no seu entendimento da sua caixa, você está a perder a ação do Espírito Santo na sua vida. O que vai hoje, irmãos, por aí de igrejas mortas espiritualmente. E eram igrejas de boa teologia. O que você acha, irmão, que aconteceu com grandes igrejas, grandes denominações, tão certas em teologia, tão corretas, e abriram as portas para os pecados mais excêntricos, mais absurdos, mais abomináveis? Coisas que nós hoje condenamos. O que é que aconteceu com eles? Eles sabiam. O que é que lhes faltou? O que é que faltava a eles? O que é que faltava a eles? Vivenciarem a presença de Deus. Serem cheios do Espírito Santo, terem um desejo ardente por Deus. O que é que tinha Jonathan Edwards, irmãos, que nós não temos? E nem estamos a falar do apóstolo Paulo, ou de Pedro, ou de João, na Ilha de Patmos, mas o que é que tinha, por exemplo, Jonathan Edwards? O que é que tinha o David Wilkerson? Para aqueles que conhecem o ministério aqui, no nosso lado aqui, há poucos anos que ele faleceu, o que é que ele tinha? Que desafiava tudo e todos no poder e no som do Espírito Santo. O que é que o homem tinha? Não era porque ele era pentecostal, que às vezes a gente pensa que é só porque é pentecostal, que já teve tanta gente pentecostal que não percebe nada de Deus, nem sabe quem Deus é, nem pentecostal sabe. Não é isso, irmãos. E ele era pentecostal, claro que ele era. Nós somos. Nós queremos os dons para os nossos dias. O que é que essa gente tinha de tão valioso, de tão especial? O que é que tinha, irmãos, a Assembleia de Deus de décadas atrás, que fazia essa gente ser tão fervorosa? O que é que falta? Desejo por Deus. Falta-nos desejo por Deus, irmãos. Falta-nos clamar a Deus. Falta-nos clamar e dizer: Deus, vem encher a minha vida, opera em mim, dá-me um desejo. Falta nós percebermos a necessidade que temos de Deus, o quão secos e vazios nós podemos ser, para que nós possamos abdicar de todas as coisas. Às vezes nós queremos fazer, irmãos, você quer abdicar de coisas na sua vida e não consegue. Porquê? Porque falta um desejo maior. Na hora que você tem um desejo maior, na hora que nos dá assim uma vontade de fazer qualquer coisa, a gente dá um jeito de fazer, não dá? Na hora que bate uma vontade de fazer uma loucura qualquer, a gente dá um jeito de fazer. Aquilo que às vezes é um sonho, só não é de um sonho, é uma realidade, porque nos faltou ser um sonho mesmo. Que na hora que é, a gente rompe barreiras. É assim ou não é? A gente arranja uma maneira, a gente faz uma coisa. A gente vai mais além. A gente dá mais um passo, a gente caminha mais uma milha. A gente vai mais lá. Nós precisamos que Deus nos dê esse desejo. Nós precisamos que Deus opere na nossa vida. Nós precisamos ser despertados. O texto de hoje, o assunto é exortação a voltar para Deus. E vocês dizem assim: mas eu estou em Deus, eu sou salvo, ainda bem que você é salvo. E assim eu exorto você e a minha vida a voltarmos para Deus. A voltarmos mais para o Senhor. A clamarmos mais e ficarmos mais na presença de Deus. A buscarmos e dizermos: Senhor, faz arder a minha alma. Mas faz arder a minha alma com um desejo tal que eu só queira ver a Ti. Que eu só queira ver a Tua glória. É por isso, irmãos, que eu oro tantas vezes: mostra-nos um pouco. Eu oro isto em conjunto, eu faço essa oração com a igreja. Mostra-nos um pouco mais da Tua glória.
É olhar para a cruz e perceber o amor de Deus por nós. Sabe porquê que nós temos comparado o amor de Deus por nós a uma coisa passageira que a gente tem por outra coisa qualquer? Irmãos, quando nós somos atingidos pelo amor de Deus, o amor de Deus é evidenciado na nossa vida. A primeira coisa que acontece é que nós temos um desejo por Ele, que antes não tínhamos. Um desejo pelo Senhor. Ficamos às vezes presos em coisas tão absurdas, irmãos. Eu dizia no domingo pela manhã, irmãos, em Múnia, e vou repetir esse exemplo, irmãos. Uma vez eu estava numa reunião ministerial, eu vou dar este exemplo, irmãos, e por favor aplique na sua vida com o que deve de ser, não com o exemplo que eu vou dar. Eu estava uma vez numa reunião ministerial, foi o primeiro reunião de ministério que participei como dirigente de igreja, na altura não era pastor, dirigente de igreja e congregação, e o assunto era usos e costumes e abolir as saias da igreja. E a razão era porque o colega de ministério tinha algumas jovenzinhas, mas eu vi isto no domingo, tenho uma paciência para ouvir outra vez. Eu tinha algumas jovenzinhas lá na igreja que queriam batizar e elas não queriam batizar porque tinham que usar saia. Então o assunto é nós abolirmos as saias para as pessoas serem batizadas. Eu fiquei à espera que os velhos respondessem, mas parece que ninguém estava com vontade de responder e eu, entretanto, usei a palavra e disse: peraí. O problema das pessoas ser batizadas é que ela não pode renunciar a usar calça. Estamos a falar de meninas, não rapazes, não é? Porque se for rapaz realmente era estranho. Meninas, elas não podem ir para o culto ao domingo de saia, não são capazes de abdicar das calças por umas horas ao domingo, mas a gente pensa que ela abdicou de tudo o resto. Todo o mundanismo que um jovem tem, que uma jovem tem, todo o mundanismo, ela abdicou, mas não consegue pôr uma saia para ir ao culto. Eu disse: essa pessoa não consegue batizar. Claro que essa pessoa não abdicou de nada. Ela não consegue nem abdicar de umas calças por umas horas ao domingo para vir à igreja. A gente vai... Eu pensei para mim naquele dia, irmãos, naquele dia eu passei a amar os usos e costumes. E é por isso, irmãos, que a gente não tem os usos e costumes. Uma das razões é essa. Porque eu passei a amar os usos e costumes. Porque eu pensei: olha, aqui está um bom ponto de referência. Por que não? Você vai trabalhar num sítio qualquer. Os usos e costumes não salva ninguém. Ninguém é salvo por usos e costumes. Mas é aquele que é salvo respeita os usos e costumes. Porque você vai trabalhar num sítio qualquer, no Dunkin' Donuts, eu vou dar um chapéu que tem um dia. Que você pode dizer que é para Dunkin' Donuts ou você pode dizer que é duplamente doido. Duplamente doido. Dia. Você vai trabalhar no PS, põe uma farda. I'm sorry, irmãos. Horrível. A cor é horrível. Conduz um troco uma cor horrível. Right? É assim ou não é? E não pode vir para a igreja de saia? Ou não pode vir para a igreja de gravata? Qual é o problema final? O que é que eu estou a dizer com isto? O que é que essas jovens não tinham? Desejo por Deus. Porque na hora que tem desejo por Deus, põe saia, põe gravata, vai a pé, vai de carro, vai fazer qualquer coisa, vai a qualquer lugar. É por isso, irmãos, que às vezes a gente... Irmãos, às vezes... Custa-me tanto entender certas coisas e às vezes eu não tenho paciência para muitas coisas. Às vezes eu não tenho. Deus tem que trabalhar no fruto do Espírito. Porque às vezes as razões que as pessoas apresentam, as coisas que as pessoas apresentam a falar, é falta de desejo. É falta de desejo. É ou não é? Porque quando dá desejo de alguma coisa, a gente rompe barreiras e vai e faz. Eu estava outro dia a falar com os irmãos ouviram, eu falei alto, falei pouco, com o irmão Márcio e com a irmã Rosa Mica. Eu acho fascinante eles irem à Flórida de carro. Eu acho que é uma coisa quase de irmãos. É muito. Porquê que eu não vou à Flórida de carro? Porquê? Porque o desejo de ir à Flórida de carro é zero. Porque na hora que der vontade, até vai pela Califórnia, se for preciso. Porque se der vontade, vai. Dá vontade de ir à Flórida. Eles metem o carro e vão. E não há quem nos impeça de ir. É assim ou não é? É assim ou não é? Não é o meu desejo. Agora, deu vontade. Eu não sou de dirigir, como os irmãos sabem, não gosto de dirigir grandes distâncias. Mas quando dá o desejo, ir lá com os rapazes acampar lá no La Frontier, teve um ano que fui 2 vezes. Vim a casa buscar o outro e fui outra vez. É o desejo. Não é, afinal de contas, aquilo que, para nós os homens, quando as nossas esposas nos pedem uma coisa, que a gente não está com vontade nenhuma de fazer,
E elas sabem perfeitamente que o desejo não está lá, porque se tiver, a gente faz. Eu estou a dizer isso depois em casa. Por que é que eu disse isto agora? Mas é assim, é preciso arranjar não sei o que em casa. Quando se der desejo, a gente resolve, a gente inventa e a gente faz. É assim. E as irmãs é a mesma coisa, tá, irmãos? As irmãs é a mesma coisa. A gente está com vontade de comer aquilo que não sei o quê, e a gente pede lá não sei o quê, e se a irmã tiver realmente com o desejo, ela vai dar um jeito de resolver. É sempre assim. Irmãos, estes exemplos todos, esta conversa toda, para dizer o quê? Precisamos que Deus nos dê desejo por Ele. Chegar à nossa renúncia em vez de chegar. Exatamente. Mas para se chegar a Deus, Deus tem que vir a nós e incendiar a nossa alma. Irmãos, se nós que estamos aqui tivéssemos e pudéssemos entender esta palavra e fôssemos para casa aplicar o versículo 1 deste tudo. Não é o versículo, porque o versículo 1 diz na verdade que eles não têm desejo, não é? Mas se nós fôssemos para casa esta semana e puséssemos em prática este versículo, nós víamos a nossa vida mudar, a nossa igreja mudar, a nossa família mudar, a nossa comunidade mudar, o país mudar e o mundo mudar. Porque Jonathan Edwards era sozinho. Tinha igreja, é claro que tinha, mas quem incendiou os Estados Unidos na época foi Jonathan Edwards, praticamente sozinho. Era ele que tinha o desejo, era ele que estava cheio do poder do Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, é claro, tinha 120. Um levantou e pregou. Deus usa então só. Teve uma época lá que Elias achou que estava sozinho. Não estava, né? Mas achou que estava sozinho. E quando ele agiu, na força do poder de Deus, ele estava mesmo sozinho. Deus diz que tinha outros, né? Mas claro que tinha. Que não tinha dobrado a Baal. Mas quando ele enfrentou lá os 40 profetas de Baal e os 40 profetas de Acera, quantos é que ele estava? 400. Quanto estava com Elias? Nenhum. Sozinho. Ele enfrentou e Deus deu vitória, não foi? O que a gente precisa, irmãos, é de um desejo assim por Deus. Vamos orar. Ó Deus, nesta noite, só podemos dizer uma coisa a Ti, Senhor. Só temos um pedido, Pai. Dá-nos um desejo ardente por Ti. Incendeia o nosso coração. Faz-nos desejar o Teu nome acima de qualquer outra coisa. A Ti, só a Ti, Senhor. Nós queremos desejar. Em nome